Você já se incomodou ou se incomoda com o fato de, por exemplo, o personagem americano vai pra, sei lá, Turquia e todo mundo lá falar inglês? O cara vai pro Japão e a galera toda fala inglês. I speak English, my friend. No máximo, metem a galera falando inglês com sotaque e pronto. Tudo certinho. Margarete. Olha, isso nem me incomoda pra falar a verdade, mas eu curto quando vejo soluções de roteiro ou alguma outra forma utilizada pelos criadores de uma obra de fazer com que isso não incomode ninguém. Vou dar alguns exemplos de soluções utilizadas aqui. Doctor Who, ou Doctor Who, é uma série que retrata as aventuras e perrengues de um alienígena de aparência humana que tem uma máquina do tempo chamada TARDIS. É uma máquina que o pode levar a qualquer local no tempo e no espaço e que tem um sistema de camuflagem interessante. Ela sempre se faz parecer com algo comum ao local ou à época em que ela está, digamos, estacionada. Então, se ela vai para, por exemplo, uma floresta, talvez ela fosse se aparentar a uma árvore grande. Se fosse um vilarejo medieval, uma mureta de tijolo, e se fosse para o Brasil, com uma biqueira. E esse alienígena que eu citei é chamado de Doutor. E vocês podem estar se perguntando, que Doutor? Bem, esse é o nome da série, né? Então, ele sempre anda com companhia, geralmente feminina, mas não é uma regra. Quando ele fica prestes a ir de base, de falar assim por causa do YouTube, ou fica muito ferido, ele se regenera, adquirindo uma aparência totalmente diferente. Trocando em miúdos, eles trocam os atores que interpretam o personagem. O Doutor já foi para tudo quanto é lado e tempo aqui na Terra e em todo o universo, e como devem imaginar, ele e suas companhias não eram fluentes em todas as línguas faladas pelos alienígenas e humanos que encontraram. Com os alienígenas, o problema é até outro, porque a língua dele talvez tenha sons que nós humanos, por causa do nosso aparato fonador, nem sequer consigamos reproduzir. A série encontrou uma solução de roteiro muito interessante e coerente, que se encaixa no contexto de ficção científica. Não tiraram a solução da bunda de um cidadão do local onde Judas perdeu as botas, conhecido também como Belfort Roxo. Qual é então a solução? Então, no segundo episódio da primeira temporada de Doctor Who, chamado The End of the World, o fim do mundo, o Doutor e sua companion, a Rose Tyler, viajam para um período local tal do futuro em que as pessoas importantes estavam assistindo a destruição da Terra de camarote, como se fosse uma apresentação de uma peça de teatro, algo para ser apreciado. Não havia, no entanto, mais humanos no planeta nessa época. Voltemos. Em um determinado momento do episódio, Rose se questiona do porquê que todos os alienígenas que viu e conversou dentro da, entre aspas, nave camarote, falavam inglês. Árvore falante? Inglês. Última humana versão flat? Inglês. Servos trevosos das trevas? Inglês. Etevaldo azul? Inglês. E por aí vai. O doutor então explica que, na verdade, eles não estavam falando inglês, mas que era ela que estava entendendo em inglês o que estava sendo dito. Era algo que corria na mente dela. Há na TARDIS, a máquina no tempo dele, um campo telepático que entra no cérebro dos viajantes e faz a tradução. Então, os alienígenas a ouviram falar na língua nativa deles, e para ela, eles falaram em inglês, a língua materna da Rose. O que nos leva a outra questão: qual é a língua nativa do doutor? Mas isso não é assunto para esse vídeo. They all speak English. No, you just hear English. It's a gift of the TARDIS. The telepathic field gets inside your brain, translates. Nos livros da série O Guia do Mochileiro das Galáxias, tem filme também, mas não recomendo, a não ser que me paguem, aí é literalmente uma obra-prima cult que quem não entendeu é burro. Nos livros da série O Guia do Mochileiro das Galáxias também existe o problema que citei antes, o de uma comunicação entre diferentes espécies de alienígenas que falavam línguas totalmente diferentes e humanos. O livro começa com o personagem Arthur Dent, o protagonista, um britânico normalzão. Numa certa manhã, quando ele acorda, ele vê que um monte de pessoas, a serviço das autoridades locais, estão fora de sua casa. Acontece que eles estão ali porque terão de destruir a casa dele, porque será construída ali uma rodovia e a casa dele está justamente na parte onde ela passaria. Ele fica meio indignado com tudo aquilo, como é de se imaginar. Então chega o amigo dele, o Ford, que é um alienígena. Ele basicamente fala o seguinte: véi, fica tranquilo, não tem problema isso aí. Em alguns minutos a Terra vai ser destruída mesmo. Coincidentemente, será feita uma espécie de uma via expressa hiperespacial e o planeta Terra se encontra no meio do trajeto traçado para ela. Antes da tragédia, Ford consegue salvar a si mesmo e a seu amigo. Ele revela ser alienígena e daí os dois começam uma jornada rumo à Ucrânia. Pera, confundi o Dent com um outro Arthur. Daí os dois começam uma jornada no universo, coisa e tal. Mas entendo que isso foi o resumo do resumo do resumo. Pois bem, como o nosso mano Arthur consegue compreender os idiomas falados pelos alienígenas? E é bem simples, graças a um peixe. Explico. Há no livro uma espécie de peixe chamada de peixe-babel, que é aparentada a uma sanguessuga que, quando é introduzida no ouvido, permite ao hospedeiro entender toda e qualquer língua do universo. A tradução ocorre instantaneamente. Ford, o alienígena, após eles saírem da Terra,
dá um peixe de Babel ao Arthur. Ela, como é descrito no livro mesmo, absorve as frequências mentais das pessoas em volta, alimentando-se delas, e depois espelha na mente do hospedeiro uma matriz telepática formada pela combinação das frequências mentais com os impulsos nervosos captados das partes do cérebro responsáveis pela fala da pessoa que as emitiu. Historinha complicada, né? Mas eu acho que deu pra entender. No livro, aliás, não é apenas o Arthur que a usa. Inúmeras espécies de alienígenas também utilizam essa que é descrita no livro como provavelmente a criatura mais estranha de todo o universo. Nem preciso dizer, imagino que o nome foi inspirado na Torre de Babel, cuja história também não preciso explicar aqui. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo com um amigo, com a família, com todo mundo. E caso contrário, caso você não tenha gostado, deixa o dislike. E é isso aí. Fique com Deus.